Nós estamos nesta noite, mais uma vez, reunidos, cada um em sua casa, para juntos ministrarmos uma palavra ao seu coração. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento e agradecer desde já a sua participação nessa live, onde em poucos minutos nós queremos falar um pouco sobre a salvação, uma doutrina tão importante e tão necessária para nossas vidas, E eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos, amigos e até mesmo aqueles que estão em outras cidades, estados do Brasil ou mesmo fora do Brasil. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, Curve sua cabeça mesmo onde você está, e eu gostaria de estar orando com você neste momento, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, agradecidos porque tua vontade que estivéssemos aqui reunidos nesta noite, para juntos, meu Deus, congratularmos e também falarmos do teu grande amor e misericórdia. Meu Deus, queremos entender, compreender a tua palavra, mas precisamos que o teu Santo Espírito, Deus, que ele venha falar ao nosso coração, que ele venha abrir o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos assimilar a tua palavra. Muito obrigado por esta noite. Eu te agradeço, ó Deus, por este momento. Te agradeço por cada pessoa que está ao alcance, não só desta imagem, também da nossa voz. Que o Senhor continue abençoando as famílias neste momento. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Nossa palavra de gratidão às pessoas que estão participando desta live, que já entraram aí. Nossa palavra de gratidão. Muito obrigado por você estar presente com a gente, E nós estamos aqui para ministrarmos ao seu coração uma palavra em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, se você estiver com ela aí. É muito importante agora que você leia a sua Bíblia, Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículos 8 e versículo 9, amém? Deus abençoe a Lucimar, Deus abençoe o Marquinhos, está aí já atentos ao nosso irmão João Damasceno. Deus abençoe, irmão, Deus abençoe vocês. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, uma palavra que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, queridos, esse texto que nos fala aqui acerca da graça de Deus, que nos salva, é um texto que dispensa até comentários, A gente poderia falar sobre esse texto, mas o próprio texto já diz para a gente, já diz para nós o que somos, O que somos em Cristo e o que Cristo realmente fez por nós. Minha palavra de gratidão e a bênção ao meu apóstolo, meu pastor, apóstolo José Correia também. Mas, amados, presta atenção. O texto diz que pela graça nós somos salvos, Pela graça nós somos salvos. A graça é um favor mas um favor que eu não mereço. Ou seja, a graça é um favor que você recebeu sem merecer.
É importante que a gente entenda isso logo de início, logo no princípio, para que a gente entenda a nossa posição, onde nós fomos colocados a partir do momento em que eu ou você aceitamos Jesus como Salvador e que entendemos que somos salvos. Então nós temos um outro patamar de vida espiritual, não é? E esse conhecimento é importante. Por quê? Porque ele vai pairar toda dúvida que porventura venha sobre nós quando falamos de salvação. Muitas pessoas estão na igreja hoje, muitas pessoas estão na igreja há anos talvez, né? Já passaram pelas águas batismais e já participaram até de uma sala de catecúmenos, né? De principiantes, né? E participam de células, enfim, mas existe ainda muitas pessoas cristãs, crentes, que duvidam da sua salvação, que têm dúvida acerca dela. E essa dúvida, por que essa dúvida vem? Por que existe essa dúvida, né, acerca da salvação? Eu gostaria que você que está participando agora, se você puder dar a sua opinião, será muito importante para que eu entenda também o seu pensamento, para que eu possa nortear, né, de acordo com o seu entendimento, né? Existem muitas pessoas que colocam a sua salvação em xeque, em dúvida, porque ainda não entenderam a questão ou o mistério da graça, não é mesmo? Então eu gostaria que você falasse um pouco agora sobre isso. O que você acha da sua salvação? Você é salvo mesmo? Se você partisse agora para a eternidade, né, você tem certeza da sua salvação, né? E o que pode, porventura, colocar esse entendimento ou essa fé sua em xeque? O que poderia colocar dúvidas no seu coração? Você poderia falar alguma coisa para a gente aí? Por favor, você que entrou no chat agora, né, fale para a gente aí um pouquinho, fique à vontade. Nós estamos aqui também em uma célula, é como se estivéssemos reunidos numa sala, né? Na verdade é uma sala virtual, mas estamos numa sala, né? Deus abençoe a irmã Terezinha Fiuza, Deus te abençoe, minha irmã, um abraço, beijo grande no coração de você, esposo e toda a família, é muito bom ter vocês com a gente. Pois bem, irmãos, alguém gostaria de dar a sua opinião aí acerca disso? Porque pela graça sois salvos, né? Eu parei aqui no versículo 8 e na primeira vírgula, né? Pela graça sois salvos, né? Você pode me dizer o que é graça? Eu já comecei a ventilar aqui, né? E você pode também trazer aí a sua palavra acerca disso. Amém? Fique à vontade, para a gente poder prosseguir. Nós não temos tanto tempo, né? Mas o tempo que nós temos aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Irmã Vilma, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe pela sua também participação aqui com a gente. Amém? Alguém tem uma resposta para mim aí, por favor? Eu estou querendo ouvir os irmãos, né? Estou querendo ouvir vocês. Alguém gostaria de falar? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, pode falar, irmã Vilma. Pode falar. Irmã Terezinha. E aí? Deus abençoe, Alexandre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Terezinha colocou aqui, ó. Ela diz que eu sou salvo pela fé. E se eu não tivesse fé, eu não salvaria, né? A fé é importante para a salvação, sim, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Alexandre Oliveira, Alexandre, oh querido, que saudade de você, está lá na Inglaterra, Alexandre.
Terezinha respondeu. Terezinha, a fé é importante sim, Terezinha. Foi muito bom, é ótimo isso. Mas o que as pessoas questionam, queridos, né? O Alexandre está perguntando qual a questão. A questão é a seguinte, Alexandre, deixa eu dizer para você. Eu estou lendo Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. No verso 8, no primeiro texto, o primeiro parágrafo, desculpe, está escrito assim: porque pela graça sois salvos. E eu coloquei aqui o seguinte: existem muitos irmãos, crentes, discípulos, que estão na igreja há tempo, há anos até, já fazem parte do corpo de Cristo, mas que têm dúvida acerca da salvação, tá? Muitas pessoas, ela está na igreja, mas se apertar um pouquinho a questão da salvação e alguém porventura disser: será que você é salvo mesmo? Ele tem dúvida. Não sei, quem sabe, né? Por quê? Porque ele não entendeu ainda o que é graça. Essa é a questão, né? E aqui o meu pastor apóstolo Zé Correia, ele colocou que graça é o céu dando o seu melhor para salvar o que a terra tem de pior. Que bom, que lindo isso, bonito, perfeito, maravilhoso, apóstolo. Daí só pode vir coisa boa, né? Vindo do meu pastor, só pode vir coisa boa. A verdade é essa, queridos, que as pessoas não entenderam exatamente isso que o apóstolo colocou aqui. O que é a graça, né? A graça é um favor que eu não mereço. Então, eu sou salvo sem merecimento, sem eu merecer. Eu não preciso fazer nada para ser salvo, a não ser aceitar o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Porque a graça, ela é capaz, é suficiente para fazer com que eu seja salvo. A graça é suficiente para anular, né? A resposta mais correta seria para anular o meu pecado, né? Então isso é graça, né? A Fátima também colocou aí, favor imerecido, né? A graça, pastor Eunice, pela graça somos salvos, favor imerecido, né? E a Fabrícia, boa noite. Boa noite, Ezra, boa noite, Fabrícia, Deus abençoe vocês aí em Vitória. Queridos, que bom a gente entender isto, né? É o Esdras. O Esdras, Deus te abençoe, meu amado. Está lá em Vitória, nosso discípulo amado. Queridos, você que é salvo, pode acreditar que você não é salvo por merecimento. Você não é salvo porque você faz alguma coisa para Deus. Você não é salvo porque você canta no coral, ou porque você prega na igreja, ou porque você toca um instrumento. Você não é salvo por nada disso. Você não é salvo porque você dá uma esmola ou uma cesta básica. Salvação. Na verdade, isso é fruto de uma pessoa salva, né? Isso é resultado da fé de uma pessoa que já é salva, né? Então, pela graça, nós somos salvos por meio da fé, como já disse a irmã Terezinha logo de início, né? E isto não vem de nós, de vós, de nós, não vem de mim, né? É um dom de Deus, ou seja, é um dom de Deus, é um presente de Deus, né? É presente de Deus. Eu não mereço, eu não merecia, mas Deus olhou, achou graça em mim, né? E me deu esse favor, me abençoou com a salvação. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela independe daquilo que eu sou, ou daquilo que eu faço, daquilo que você faz. A salvação é graça mesmo, né? É favor imerecido. A aposta, em princípio, aí é o melhor do céu para o pior aqui da terra. Não podia ser diferente. Jesus é o melhor, né? É o melhor. Agora, queridos, o versículo, nós temos um texto aqui que eu gostaria de ler com você, para a gente caminhar mais um pouco aqui, dentro dos minutos que a gente tem, né? A Águida Leles, Deus abençoe. Paz, querida, graça é bênção imerecida. É isso mesmo, querido. Se nós entendermos, né, entendermos que esta graça é um favor que eu não mereço, eu vou aniquilar, ou eu vou
acabar com toda e qualquer dúvida que porventura eu tenha ou venha sobre mim acerca da minha salvação. Qualquer dúvida, né? Ainda que alguém lá de fora venha, pai, você diz que é salvo, por que você diz que é salvo? Né? O que me garante que você é salvo? Porque as pessoas podem questionar a sua salvação, mas você que crê pela fé também, você que crê, você sabe muito bem que a graça é um favor imerecido e não independe do bem ou do mal que você faça aqui. Texto de João, capítulo 6, verso 37, né, diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso é forte, hein? E veja, querido, promessa é uma promessa feita por Jesus. Cláudia, Deus abençoe. Vanúzia Barbosa, Deus abençoe você também. Queridos, presta atenção, que coisa interessante, que promessa gloriosa, né? Que o próprio Deus, o próprio Jesus, ele fala para a gente: todo o que o Pai me dá virá a mim. Isso é interessante porque quando a gente fala da salvação, né, a gente se pergunta o seguinte: será que se você sair para a rua aí e perguntar para as pessoas, né, qualquer um, suponhamos que você vá fazer uma pesquisa aí, e você começa a perguntar para as pessoas, né, na rua, deixa eu te perguntar, você é salvo? Ele vai dizer que sim. Dificilmente você vai encontrar alguém que não. Se você perguntar, fizer uma pergunta, colocar diferente, se você colocar assim, você vai para o céu? Até porque a gente entende muito bem, uma coisa que a gente está bem familiarizado é com velório, né? E todo velório que você vai, eu costumo dizer que não existe defunto ruim, né? Não tem defunto ruim, né? E nem noiva feia. Não sei se você já percebeu isso, né? As pessoas chegam lá, ele pode não valer nada, mas alguém chega, rapaz, era uma boa pessoa, viu? É gente boa demais. Ih, rapaz, esse cara era o cara, entendeu? Era gente de ouro, né? E noiva do mesmo jeito. Você nunca vai ver uma noiva feia. Toda noiva é linda. Nossa, fulano ficou linda, ficou bonita. Não tem noiva feia, assim como não tem defunto ruim, né? Mas preste atenção. O texto diz que todo aquele que vir que o Pai enviar, que o Pai der a Jesus, ele, né, vai ir a Jesus, de maneira nenhuma será lançado fora. Então a salvação, ela é algo eterno. Eu creio na minha salvação eterna. Salvação eterna. Existe aquele negócio comum das pessoas dizer assim: Neuarque, Matoso, Deus abençoe ele. Ô, Eliane, Deus abençoe, Eliane, Deus abençoe, amada. É muito comum, né? É muito comum as pessoas, né? Disserem assim: olha, fulano era salvo, mas ele perdeu a salvação, ou ele vai perder a salvação. Eu não creio muito nesse negócio. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se ele for salvo, ele é salvo. Se ele for salvo, ele é salvo. Não tem nesse negócio. Eu não acredito que Deus iria levar uma pessoa, entregar uma pessoa para o Filho Jesus, né? Depois de um sacrifício todo que ele fez de verter sangue no Calvário em nosso favor, e depois, de repente, essa pessoa se perder, uma vez que ela foi a Jesus. O texto aqui diz, o versículo diz, que todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, queridos, eu fico com essa palavra. Eu não tenho dúvidas acerca da minha salvação, porque eu fui entregue a Jesus pelo Pai. O
Pai me guiou até ele, né? Está escrito aqui, é a Trindade trabalhando, né? São as três pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Amém, parou aí? Amém. Ô Terezinha, Deus abençoe, minha amada. Então, queridos, presta atenção. Deu uma travada, né? É isso, mas está aí funcionando. Queridos, presta atenção. Todo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esse é o verso 37. Mas eu queria ler também ainda com você o versículo 39. Né? E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Deixa eu dizer uma coisa para você. A vontade de Deus é soberana. Soberania, ou seja, não existe nada acima disso. A vontade dele é maior, está acima, é soberana, né? E diz o texto, Jesus dizendo, olha, a vontade dele, do que me enviou, a vontade do Pai, a vontade de Deus, é que eu não perca, me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Então a vontade de Deus, Jesus ele fez a vontade do Pai, e ele faz a vontade do Pai, ele é filho obediente. E se ele faz a vontade do Pai, e se a vontade é essa, ele não vai perder. É isso que eu creio. Entende? Gostaria do comentário seu aí, se você puder, também acerca desse assunto. Alexandre, você que está assistindo aí, fala alguma coisa também, né? Pode falar. Irmã Fátima, Patinha, fique à vontade, comente aí alguma coisa. Marquinhos, fala também alguma coisa. E o Zé Walter, e aí? O que você me diz? O que você entende? Fala para nós aí, amados. Vamos colocar os neurônios para funcionar. Gostaria de ouvir você. Pode dizer alguma coisa? Amém? Então, vou continuar aqui, né? A vontade, falando sobre o verso 39, a vontade de Deus. Deus tem vontade, a vontade dele é soberana, né? Ele é soberano, né? A vontade dele está acima de todas as coisas. Não existe como Jesus fazer diferente da vontade do Pai. Se esta é a vontade do Pai, esta vontade precisa prevalecer. E ele dizia, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E ele dizia, nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Não é? Então há uma promessa de ressurreição para os salvos no último dia. Isso é interessante, isso é importante, né? Mas vamos caminhar mais aqui ainda. A hora está correndo muito aqui, nossa hora está passando rápido, né? Parece que eu tenho agora talvez mais uns 10 ou 15 minutos só. Mas, presta atenção, amados. O verso 40 agora. Vamos passar para o 40 do mesmo texto aí do capítulo 6 do Evangelho de João. O verso 40. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, Deus, Jesus falando, esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos, presta atenção, aqui nós endossamos a palavra quando o texto diz, né, que a vontade do Pai, eu já disse para você que vontade de Deus é soberana, né? A vontade de Deus é soberana. Então presta atenção, se a vontade de Deus é soberana, ela é maior, né? É maior, né? A vontade de Deus é soberana, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Então já tem vida eterna. Você sabe me dizer o que seria eternidade? O que seria eternidade?
Por favor, diga para mim o que seria eternidade no seu entendimento. O que você me diz da eternidade? O que é eternidade? Fala para mim alguma coisa aí. Até agora parece que eu falei muito, né? E poucos irmãos comentaram aí e falaram alguma coisa. Diz para mim o que é eternidade. Você que está assistindo aí. A pergunta agora, pastor Eunice, é essa. O que é eternidade? José, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. A Fatinha colocou aqui que ela crê que uma vez salvo é salvo, eternamente. É preciso manter essa salvação. Uma vez salvo é salvo, né? É salvo. Glória a Deus. Salvação eterna. A Bíblia diz que a salvação é eterna. A pergunta que eu fiz é, o que é eternidade no seu entendimento? Né? A gente poderia até ler outros textos aqui, mas eu vou deixar por enquanto só nesse, para a gente não tumultuar e também por causa do horário. Né? Alguém mais quer dizer alguma coisa? Falar alguma coisa? Verso 40, lendo do capítulo 6 do Evangelho de João. Porquanto esta é a vontade do meu Pai, Jesus falando, vontade soberana, maior, né? Vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Isso é muito importante. Esse ver o Filho aqui, né? Ver o Filho, eu perguntei o que é eternidade. Né? Ver o Filho significa ter uma intimidade com ele, né, a ponto de desfrutar, né, de algo mais próximo dele. Como, por exemplo, como é que eu poderia dizer para você, para facilitar? Né? Experiência. Uma vez que você vê o Filho, é como se você tivesse ou estivesse tendo uma experiência com Deus. Ter experiência com Ele é como ver Ele, é ver Deus. Né? Muitas pessoas têm experiência com Deus, muitas pessoas também não têm experiência com Deus. Né? O Ezra, né, que está usando o Face da Fabrício, ele coloca que a eternidade é inexistência do tempo. Faz sentido. Eu costumo dizer que a eternidade, ela é o passado, presente e futuro. Exatamente isso, Ezra. Passado, presente e futuro, isso é a eternidade. Então ele colocou que é inexistência, né? Claudineide Alves também, Deus abençoe Neide, ela acha que como salvos em Cristo Jesus devemos nos converter a cada dia, porque cada dia temos uma experiência nova com nosso Deus. É preciso ter experiência com Deus, essa é a verdade. Só quem pode entender melhor essa salvação são pessoas que tiveram e têm no seu dia a dia uma experiência com Deus, né? Que desfrutam disso. Ou seja, ter experiência é estar próximo, né? É estar próximo mesmo, é desfrutar de algo de Deus assim, é o sobrenatural de Deus agindo na vida da pessoa, né? Então todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Tem a vida eterna, a minha vida eterna, essa vida eterna. Aí, que dia que começou essa vida eterna? Não, ela não tem início. E ela termina quando? Também não tem fim. Ela é eterna. A eternidade é passado, presente e é futuro. Né? A Fátima diz que significa infinitamente, que nunca vai se acabar. E não vai acabar e nem teve início. Tá? Salvação eterna, ela não tem início. Mas eu fui salvo no dia tal, do mês tal, do ano tal. Ok, você descobriu aquele dia, você descobriu Jesus, mas você já era salvo.
né? E o livro de Efésios fala que a nossa salvação está lá na eternidade, está na fundação do mundo, antes da fundação do mundo, não é mesmo? Antes da fundação do mundo, então ela está bem lá atrás, né? Ela foi consumada na cruz, né, no Calvário. Deu-se a consumação da nossa salvação. Quando Jesus, ele brada lá, ele exclama, né? Tudo está consumado. Então, ele consumou a nossa salvação, mas ela já existia. Ela já estava já tinha sido colocada, não é verdade? Então, é salvação eterna. Esse é o verso 40 que a gente leu aqui, né? E ele fala também, no verso 40, que a ressurreição, ela vai acontecer também no último dia. Ou seja, ela tem o dia da ressurreição. É o fim da salvação? Claro que não. Depois da ressurreição, nós vamos continuar reinando com Cristo, né? A Neide coloca a intimidade com Deus. Aprendi com o Senhor, pastor, glória a Deus. Amém, que bom, Neide, que bom que eu servi, pelo menos para isso. Para você aprender alguma coisa, né? Intimidade com Deus. A gente tenta passar isso para as pessoas. A intimidade com Deus, ela acontece a partir do momento que eu me entrego a Jesus e me disponho, né? A fazer a sua vontade, né? A minha vontade fica de lado e eu priorizo agora, eu começo a priorizar a vontade de Deus. Ou seja, Deus quer que eu faça o quê? Deus quer que eu ore, Deus quer que eu leia a Bíblia, Deus quer que eu participe dos cultos e cultue a Ele, Deus quer que eu jejue, enfim, Deus quer que eu contribua na minha igreja, Deus quer que eu seja dizimista, Deus quer que eu seja ofertante, Deus quer que eu pregue a palavra, Deus quer que eu testemunhe do Evangelho de Cristo, que eu seja uma testemunha. Enfim, tudo que Deus quer que eu faça, eu procuro fazer e procuro aborrecer a mim mesmo, ou seja, eu procuro a não fazer aquilo que me agrada, mas aquilo que vai causar a intimidade, né? Vai trazer a intimidade de Deus para a nossa vida. O Zé Waldo coloca que uma vez salvo, sempre salvo. Kéfane, Deus abençoe você, minha querida irmãzinha, Deus te abençoe, abençoe. Que bom. Queridos, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos ler agora um versículo 44. Versículo 44 diz assim, olha: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. O que é interessante aqui é que os 3 últimos versículos que a gente leu, né, 39, 40 e 44, ele fala no final, Jesus endossa falando sobre a ressurreição. Ressurreição é o maior prêmio que alguém pode receber de Deus, é a ressurreição no último dia, né? O maior prêmio, não existe nada melhor. Alice, Deus te abençoe, minha sobrinha, Deus abençoe. Não existe prêmio para o ser humano do que salvação, né? Segundo, ser ressuscitado no último dia, né? Por sermos filhos de Deus, diz o Éder, aqueles que confessam Jesus como Salvador único e Criador, como todos criados por Deus, a eternidade é uma vida sem começo e sem fim. Isso mesmo, verdade, é isso que, né, a gente está falando aqui. Ô Ézer, Deus te abençoe, meu irmão. Né? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Discípulo abençoado esse, né? A eternidade não tem fim, ela não tem início nem tem fim, né? O que nós temos, o que nós vemos, apalpamos, né? O que Deus deixou para a gente é o dia que a gente aceita Jesus, né? E o dia que a gente parte para a eternidade. Mas o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, não significa que eu fui salvo naquele dia. Eu já era salvo, tá, querido? Eu já era salvo, né? Eu passei a conhecer aquele dia. Por quê? Porque o Pai me salvou antes. Eu fui salvo lá, antes da fundação do mundo. A consumação da minha salvação, volto a repetir, se deu no Calvário, na cruz, né?
Mas eu fui salvo. Amém? Amém. Glória a Deus. Marcos, Deus abençoe. Adriana, Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe. Está lá no sul. Está frio aí, Adriana? Está lá em Curitiba, né? Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe seu esposo. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Versículo 44. A gente já está quase terminando aqui, queridos. Presta atenção. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso é muito sério. E eu ressuscitarei no último dia. Eu fico pensando o seguinte, Deus, a gente ora, você ora para Jesus salvar. Eu oro para Jesus salvar. Qual é o meu papel? Qual é o seu papel como igreja? Orar. Qual o seu papel? Qual é o meu papel? Falar de Deus, mostrar, apontar o caminho. Mas, quando se diz respeito à salvação, isso aí só pertence a Ele, só Ele pode fazer. Não é? No Evangelho de João mesmo, a gente tem escrito lá, no capítulo 15, né? Que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não convencer alguém, não sou eu que vou convencer. Se o Espírito Santo não convencer você, não sou eu que vou convencer. Não existe como alguém convencer o outro. Não tem como eu colocar Jesus dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Não tem. Eu só tenho um papel a fazer. Pregar o Evangelho, apontar o caminho, mostrar o caminho, falar a verdade de Deus. O resto é com o Espírito Santo. É com o Espírito Santo. E com você. Né? Então, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É por isso que eu creio que existem muitas pessoas que ficam na igreja 10, 20, 30, 40 anos, uma vida inteira, e podem não ser salvos. Tá? É muito complicado isso, mas é sério. As pessoas podem estar na igreja, podem estar ali e tal, mas ele ainda não foi convencido. E as pessoas não convencidas pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo não convencer que ela é miserável, que ela é pecadora, que ela precisa de Deus, isso é trabalho do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não faz isso, ela não pode ir a Jesus. Conforme diz o texto, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, esse aí, aqui é colocado, está entre linhas, mas é colocado o trabalho do Espírito Santo. O Pai representado aqui é o Espírito Santo. Se ele não levar a pessoa a Jesus, não tem jeito. Não tem jeito. Né? Salvação sempre será pela graça, diz o irmão Zé Valdo, por meio da fé, não pelas obras. É o que nós dissemos logo de início. Né? Liette está assistindo, Deus abençoe minha vizinha aqui. Deus abençoe, Liette, em nome de Jesus, juntamente com a sua família. Amados, deixa eu passar aqui para o outro versículo, nossa hora está acabando já, mas em João, Evangelho de João ainda, vou ficar aqui no Evangelho de João agora, no capítulo 15, o versículo 5 e o versículo 6, tá? Para a gente vai terminar. Kelly, minha sobrinha, Deus abençoe, lá em Caratinga, né? Complicado. Mas estudando a palavra, a gente vai conhecendo a Deus, né? A Bíblia, ela é a revelação de Deus, querido. Por isso é importante a gente ler Bíblia, né? A gente tem que ler Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. Tem muita gente que tem dificuldade de ler Bíblia. Tem gente que não sabe ler a Bíblia porque só consegue ler alguma coisa quando está no culto, na igreja. Ele nunca lê a Bíblia em casa, né? Ele não tem tempo para Deus. Nós falamos aqui sobre a intimidade, né? Intimidade com Deus. Como é que eu vou gerar intimidade com Deus? Como é que eu gero intimidade com a pessoa sem conhecer essa pessoa, sem conversar com essa pessoa? Né? Como é que o marido pode conhecer a esposa se eles não conversam? Como é que o namorado vai conhecer a namorada se eles não conversam? Como é que os pais vão conhecer os filhos se não tem diálogo, não tem conversa? Como é que os filhos vão conhecer os pais se não tem conversa, não tem diálogo?
Luiz Mar, Deus abençoe em Portugal. Um abraço, meu querido. Deus te abençoe. Que bom ouvir você. Vi sua mensagem ontem, viu? Na sua live. Deus te abençoe seu ministério aí, querido. Amados, presta atenção. Se eu não converso com Deus, se eu não tenho diálogo com Deus, como é que eu vou conhecer esse Deus? Difícil. Então, é importante que você leia a Bíblia. Não deixe para ler a Bíblia só quando você chegar na igreja, o pastor vai abrir a Bíblia lá, ou na célula mesmo, né? O líder vai abrir a Bíblia e vamos ler o capítulo tal, verso tal, do livro tal. E a pessoa fica desesperada. A Bíblia, naquele instante, a Bíblia fica parecendo um livro que não existe, porque ele não sabe onde está. Parece que não está na Bíblia, né? O texto que o irmão ou o pastor pediu para ler. Por que isso acontece? Por falta de intimidade. Né? A pessoa fala, mas não tem tempo de ler a Bíblia. Tem sim, você tem tempo de internet. E agora na pandemia, então, quanto tempo a gente está tendo, né? Muito tempo mesmo. A gente está tendo tempo de sobra agora para ler Bíblia, para orar, para falar com Deus, né? E mesmo aqueles que estão trabalhando, né? Mesmo aquele que tem a fazer, a dona de casa, que tem muito que fazer durante o dia, porque o marmanjo está dentro de casa, aí suja tudo mesmo, é copo sujo para um lado, é tênis para o outro, é toalha molhada em cima da cama, enfim, né? É complicado, o cara está dentro de casa e a meninada também não tem aula, né? Presencial, está todo mundo ali, então a bagunça se forma mesmo, né? E a casa não fica limpa e a dona tem muito trabalho. Mas, presta atenção, com todo esse trabalho, será que nas 24 horas do dia eu não consigo tirar nenhuma? Nenhuma, será que eu não posso tirar nenhuma? Né? E nessa hora que eu tiro, eu posso tirar 20 minutos, talvez, ou mais, para leitura da Bíblia e um restante de oração, né? De falar com Deus, porque quando eu oro, eu falo com Deus, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, não é? Então, esse diálogo precisa ser travado, meus queridos. Nós precisamos aprender isso. Esse diálogo precisa ser travado, né? E a gente sabe, é muito fácil quando a gente vê que uma pessoa não tem intimidade com Deus, que ela está na igreja, você sabe que não tem nada de Deus ali, porque ela não tem nada de Deus, não tem intimidade de forma alguma, nem de ouvir falar, talvez. Capítulo 15, versos 5 e 6 do Evangelho de João. Eu quero ler com você aqui, para a gente terminar daqui a pouco, né? O máximo que eu vou até 8h30. Está escrito aqui: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Oh, glória a Deus, aleluia. Queridos, presta atenção. Agora, a vida de um salvo, né? A sua vida, a nossa vida, a vida de alguém que serve a Deus, né? Ela está pautada nesse versículo 5 aqui do capítulo 15. Jesus dizendo, olha, eu sou a videira. Ele dizendo, Jesus falando, eu sou a videira, né? Nós, eu e você, somos as varas, ou seja, os galhos, né? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, a vara, o galho, ele só pode produzir fruto se estiver ligado na planta, no caule, né? No caule, na videira, caso aqui é a videira. Então, se eu arranco do galho da videira, o que vai acontecer? Vai morrer, vai murchar, não vai produzir fruto. Então, a intimidade com Deus está ligado a Ele, né? É essa intimidade que me faz estar com Ele. Eu preciso permanecer nele, né? E a Bíblia diz, eu vou estar nele e ele em mim. Você lembra do versículo que está lá escrito lá em Apocalipse capítulo 20, né? Ou capítulo 20, capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Então, esse cear com ele e ele comigo, ou seja,
como com ele, ele come comigo. Eu tomo café com ele, ele toma café comigo. Isso é intimidade, querido. Alguém só senta na mesa com outra pessoa para alimentar, para comer ou para tomar alguma coisa, se for íntimo dessa pessoa. Ninguém quer sentar na mesa com um estranho. Você já reparou que quando você vai a um restaurante, você procura uma mesa que está vazia? Se você estiver sozinho, você não vai, a não ser, no último caso, se você não encontra mesa nenhuma vazia, tem uma que tem um lugar, está sobrando um lugar, ou dois, mas já tem uma pessoa ali alimentando. Você chega, pede licença, senta, mas você come calado, não conversa com ele, não pergunta o nome dele, ele também não pergunta o seu. Sabe por que isso acontece? Porque vocês não têm intimidade. Não gostaria de estar sentado ali, essa é a verdade. Talvez ele também, essa pessoa, não gostaria de ter você ali. Mas ele não pode mandar, porque o restaurante não é dele, o espaço ali é público, né? Entre aspas, o espaço é público, então você senta onde você quer. Mas geralmente você procura uma mesa onde não tenha ninguém, né? Onde não tenha ninguém. Por isso que Jesus disse lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta. A preposição é se, a condição é se você abrir, né? Se você abrir, se você deixar, eu vou entrar, eu vou comer com você e você vai comer comigo. Nós vamos sentar à mesa juntos. Isso é intimidade com Deus. Isso é fruto de alguém salvo, liberto. Alguém que conhece a Deus, né? Alguém que conhece a Deus. Queridos, diz o texto, quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu fui, há muito tempo, meditar, pensar sobre esse fruto. Né? Que fruto seria esse? Que fruto seria esse? Mas é o seguinte, toda árvore, ela vai dar o fruto segundo a espécie, não é verdade? Por exemplo, um pé de laranja só pode dar laranja, a menos que seja enxertado. Um pé de limão vai dar limão, um pé de manga vai dar manga, e assim sucessivamente. O fruto é segundo a espécie. Presta atenção nisso, querido, que eu estou te falando. Então, presta atenção. O que é, Maria do Carmo, Deus te abençoe, minha prima, lá em Timóteo. Deus abençoe você, a sua família, um abraço em todo mundo aí. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz, o texto que diz, que se eu estiver ligado em Cristo, eu vou dar fruto. Ele é a videira. Eu sou o galho, eu sou o ramo. Qual o fruto que eu posso dar? Segundo a minha espécie. Se eu estou ligado nele, esse fruto, querido, não é nada mais, nada menos do que almas, vidas, sabe? Você não tem que gerar outra coisa. Qual fruto seria então? Que fruto seria esse? Né? Que fruto seria esse a não ser vidas, almas? Não existe outra coisa, porque segundo a espécie é gerado o fruto daquela árvore, né? Segundo a espécie é gerado o fruto daquela árvore. Juliana, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe você, Deus abençoe a família. Então, queridos, é importante estar nessa intimidade, porque só através dessa ligação, dessa intimidade, eu e você vamos gerar, né? Vamos gerar frutos. E esses frutos, eles são a minha espécie espiritual. Não é fruto material, é fruto espiritual. Eu vou gerar filhos para Deus, eu vou gerar discípulos para Deus, eu vou gerar pessoas. Por isso é inconcebível alguém que diz servir a Deus e não dá fruto. A pessoa fica na igreja há anos a fios e não consegue levar ninguém para ser batizado. Não consegue levar ninguém para que o seu pastor, o seu líder de célula possa batizá-lo.
Então você não está produzindo fruto? Por que você não está dando fruto? Será que você está ligado na videira? Porque quem está ligado na videira, segundo o texto aqui, ele produz fruto. Tem muita gente religiosa nas igrejas. As igrejas estão cheias de gente religiosa. Pessoas que frequentam os cultos como se frequentasse um clube, como frequentasse Minas Clube aqui, como frequentasse um barzinho à noite. Então ele vai na igreja. Ele acostumou tanto a ir na igreja domingo que ele não sabe ir para outro lugar, então ele vai para a igreja. Mas cadê os frutos dessa pessoa? Onde estão os frutos? Precisa dos frutos. E para ter fruto tem que estar ligado, como eu disse em princípio aqui, acerca do versículo, se eu arranco do galho, essa fruta, ela vai morrer. Se é o galho dela que eu tiro, vai morrer, não vai viver. Se eu arrancar daqui, não vai dar mais fruto. O que produz fruto? A árvore, segundo a sua espécie. Bem, vamos caminhar para terminar aqui. Verso 6 agora, do Evangelho de João, capítulo 15, verso 6. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você aqui agora. Lembra que eu disse em princípio que muitas pessoas experiência com Deus, que elas vão estar na igreja, elas vão ficar ali, e como o joio, lá na parábola do joio, elas vão estar ali, elas vão ficar ali um bom tempo, às vezes algumas até ficam anos a fio, depois vai embora, outras permanecem, mas ainda não tem certeza da salvação, ou não foram salvas, porque uma vez salvo, segundo a Bíblia, nós dissemos no início aí, uma vez salvo, ele é salvo mesmo. Ele não vai se perder, porque ele é salvo. Se ele se perde, é porque não é salvo. Então eu classifico aqui esse grupo de pessoas que não permanecem em Jesus e que vão ser cortados e jogados no fogo, pessoas que não foram salvas. Ou o quê? Pessoas que o Pai não levou a Jesus. Jesus disse: aqueles que o Senhor me deu, nenhum eu perco, por causa da vontade dele, que é soberana. A vontade soberana de Deus não permite que Jesus perca aqueles que ele, o Pai, entregou ao próprio Jesus. Amém, queridos? Então, quem não permanece nele, em Jesus, está do fora. As pessoas podem fisicamente estar dentro de um templo, fisicamente, está dentro do templo fisicamente, mas não pertencem à igreja de Jesus. É bom que você não confunda templo com a igreja. É bom que você não confunda templo, espaço físico, 4 paredes. É bom que você não confunda isso com igreja. A igreja são os salvos. A Bíblia diz que a palavra igreja, iglésias, no grego, que é chamados para fora. Chamados para fora de quê? Fora do mundo, fora do pecado. Chamados para fora do sistema. Então, essas pessoas, que estão fora do galho, elas não foram chamadas, não entraram, não. Elas podem ser membros batizadas, membros batizados que eu digo, podem cear, podem cantar, podem pregar, podem tocar, mas elas não dão fruto, Jace, Deus te abençoe, minha querida, saudade, um abraço para você, para a mamãe, um abraço a toda a sua família aí, Deus te abençoe. Então é importante, queridos, é importante que você entenda a sua salvação a partir desses textos que eu estou te mostrando. Primeiro lendo Efésios,
capítulo 2, verso 8 e 9. E depois você lendo o texto de João, no capítulo 6, verso 37, e João capítulo 15, para entender o contexto da salvação. Isso aqui é lógico, eu trouxe para você hoje, né, o básico do básico do básico acerca da salvação, né, porque é um assunto vasto, é um assunto que requer muito tempo de estudos, e, enfim, e conhecimento, mas basicamente você vai entender. Primeiro, salvação, graça. O que é graça? Favor e merecido. Não depende de mim. A minha salvação não depende de mim. A sua salvação não depende de você. Exclusivamente depende de Deus, por causa da sua infinita misericórdia e amor, né? E aí você vai entender isso. Depois você vai entender que você precisa ser íntimo de Deus. Você precisa de intimidade com Deus. Eu queria essa intimidade com Deus através das minhas orações, do meu tempo com Deus, através da leitura da Bíblia, da leitura diária da sua palavra, que é a revelação de Deus, né? Revelação de Deus. Então você precisa entender isso, né? Você precisa ver isso, né? Você precisa saber disso, né? Uma vez que você sabe dessas coisas, você vai conseguir servir a Deus melhor. Ou seja, você vai conseguir agradar a Deus melhor. Amém? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar já agradecendo a Deus pela sua participação, agradecendo a Deus por você estar com a gente aqui, né? E é muito bom estar com você, e espero que dentro de poucos dias a gente tenha outras lives aqui, enquanto perdurar essa situação, né? A gente vai estar aqui, né? Aí, Denilson, Denilson também, o sobrinho, que está lá em Alagoas, Deus abençoe você aí, juízo, hein, cara, juízo, mas Deus é bom em todo o tempo, né? Em todo o tempo Deus é bom. Eu quero orar por você, querido, que está aí, né? Eu gostaria de curvasse a sua cabeça, mesmo onde você está aí, na sua sala, no seu sofá, no seu quarto, não sei, no seu tablet, smartphone ou computador, PC, mas que você orasse agora, né? Você orasse. Deus está aí, né, junto com você. Deus está aqui comigo, Ele está com você também, né? Nós ministramos uma palavra ontem à noite, falando exatamente sobre isso, né? A onisciência de Deus, né? Deus, Ele sabe tudo, Deus vê tudo, amém? Deus sabe e Deus vê, amém? Que bom a gente entender isso, né? Deus sabe e Deus vê. O que é necessário é que eu e você saibamos que Deus sabe. O problema está, muitas das vezes, em nós não sabermos que Deus sabe. Difícil entender isso? Não. É só você pensar um pouquinho. Será que você sabe que Deus sabe? Amém? Quando você souber que Deus sabe, aí as coisas vão descomplicar. Amém? Feche seus olhos, oremos. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos agradecidos, meu Deus, por este momento tão especial, tão ímpar, que nós nos colocamos na Tua presença para ministrarmos a Tua palavra e sermos ministrados por ela. Agradecemos-te, Pai, por cada pessoa que participou dessa live. Te agradecemos também por aquelas que não puderam estar participando. Que o Senhor manifeste o Teu santo poder agora sobre as nossas vidas. Oramos, meu Deus, pelos enfermos, oramos por aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão acometidos, meu Deus, deste mal, da pandemia que tem assolado a nossa nação. Também queremos te agradecer, meu Deus, pela vida do pastor Dil, que hoje teve alta. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor preservou a vida dele e fez acontecer um milagre na vida do teu filho, nosso amado irmão, eu chamo de Bispo Dil, na intimidade, né?
porque na verdade é um homem de Deus, e Deus está abençoando a vida dele, vai continuar abençoando, não só ele, como toda a família. Eu abençoo também a vida da Maria, irmã, meu Pai, vai de encontro a ela agora, meu Deus, e repreenda todo o mal, toda inflamação, infecção, meu Deus, nós rejeitamos a doença agora e declaramos a cura da vida da Maria. Meu Deus, abençoamos também os demais que nós não conhecemos, mas que estão, meu Deus, necessitando agora de um milagre, necessitando de uma bênção. Vai de encontro a eles agora, Pai, e faça a tua obra, manifeste o teu santo poder em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as santas consolações do teu Espírito esteja agora e para todos sempre, com toda a igreja de Deus, com todo Israel de Deus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe você, Deus abençoe as pessoas que estão fora do país, Portugal, Inglaterra, né? Deus abençoe você que está aí nos estados da Federação Brasileira e está ao nosso alcance. Deus abençoe você que está nos Estados Unidos também. Deus abençoe, muito obrigado mesmo. Não dá para falar o nome de todo mundo, são muitas pessoas e eu posso esquecer algum, mas eu quero que Deus te alcance aí, no nome de Jesus. Nosso vizinha, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Fiquem com Deus, um abraço, um beijo no coração, amo vocês.